Já tá todo mundo aí? Deixa eu ver se o meu Wi-Fi não, a webcam já tá ok. A galera tá entrando. Rafael, boa noite. Andrei, boa noite. Gordo, boa noite. Tem mais alguém aí? Aqui eu só tô dando boa noite pra galera aí que tá dando um oi aqui no chat, aí eu consigo ver quem tá online, né? Como é que estão vocês aí? Alguma novidade? Alguém fez alguma... Ah, a gata também, boa noite. Alguém fez algum código? Tem alguma dúvida? Antes da gente começar, antes da gente fazer qualquer coisa aí, como é que vocês estão? O que tem de novo aí? Nada? Todos quietos, todos calados. Vou dar um play aqui. Mais gente entrando, mais gente entrando. Ah, o Rafa não teve tempo pra nada. E é ruim, Rafa. Nesta aula número 5, é bem possível que a gente, talvez no decorrer a gente pode até criar algum projeto e tal, mas o ideal é que a gente possa focar aqui no nosso na nossa classe da calculadora, tá? Para que a gente possa colocar aqui mais alguns métodos, deixar ele no jeito, apresentar apresentar alguns outros carinhas que a gente utiliza, como enums, ok? Ok. Então eu vou começar. Eu estou sempre na minha esquerda aqui, estou olhando para o chat, então quando vocês falarem algo, interagir, a gente dá uma olhada. Deixa eu tirar o som aqui, que veio o som de algum lugar. É, isso aí, Gordon. Então, legal. É, na última aula, a gente mexeu com, neste caso aqui, né? Uma propriedade, eu mostrei como ela fica acessível e como ela fica privada. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer aqui, né? Como a gente não definiu como a gente ia apresentar as informações de forma correta, e eu mostrei dois exemplos, um onde a gente mostra a propriedade, outro onde o nosso método ele retorna aqui a nossa informação. É, é bem provável que aqui a gente faça alguns outros desse mesmo gênero, tá? Não vou precisar ficar fazendo outras sobrecargas, não há necessidade da gente fazer isso. Neste caso aqui, eu vou mostrar o destrutor, porque é uma coisa que a gente acabou não falando na última aula, devido ao tempo, mas nós falamos sobre o construtor. Eu dei até dois exemplos e tal, e assim por diante, beleza? Para que vocês possam entender como funciona aqui a brincadeira, o, o nosso, o nosso programa, quando ele é instanciado pela... Aqui alguém fala assim, eu vou usar a calculadora. Então, eles instanciam, né? Vão lá e colocam a calc igual a new, no caso, no nosso exemplo. Eu vou mostrar aqui, vai ser melhor. Aqui. Beleza. Aqui neste botão, nós colocamos calculadora, calc igual a new calculadora. Ou seja, nós colocamos, criamos a variável aqui do tipo calculadora, né? E fizemos com que esse objeto ficasse em memória, ou seja, instanciamos, e melhor, instanciamos a calculadora, ok? Nesse momento, qualquer coisa que eu colocar aqui, ele já vai inicializar. No caso, nós criamos uma variável chamada teste. E em alguns casos, na maioria dos outros cenários que você for utilizar isso, dessa forma, vocês viram que essa linha não faz nada, a não ser criar um espaço em branco
Primeiro ele cria uma string, depois fala que essa string está vazia e está lá na memória. E ela, por si só, ela morre porque ela teve o nascimento dela aqui. Se ela tivesse aqui do lado de fora, tá? Se eu tivesse feito isso aqui, ó, aí aqui, como já existe um cara, eu não posso, por mais que ele esteja fazendo isso, não se pode fazer isso, tá? Deixa eu até compilar para ver se ele não vai gerar um erro aqui. Mas como já é de nome teste, dentro do escopo dele, ele não deveria deixar utilizar. Ele deixa porque a gente pode utilizar como um this.test. Mas o certo seria ele não utilizar esse cara aqui, tá? Porque a gente já definiu ele lá em cima. O tanto que se eu fizer isso aqui, ó, ele passa a funcionar. E ele sabe, olha só, vou apertar F12, ele sabe que esse é esse cara aqui, tá? Dúvidas quanto a isso, vocês podem começar a deixar aí, porque às vezes causa dúvida mesmo, como vocês. O que eu estou acompanhando de algumas pessoas, eles assistem a aula e depois eles pegam os vídeos e vai fazer exemplos, e muitas vezes quando a gente está desenvolvendo aí em casa, a gente acaba tendo dúvidas, tá? Para isso, lembre-se que aqui no nosso chat você pode colocar exclamação Discord, e aí vai ter o link de um convite para entrar no nosso Discord. Está sendo montado e tal, estamos tentando reunir toda a nossa equipe aí, a galera que gosta de programar e está se reunindo para isso, em vez de pagar um custo bem caro, está correndo atrás, e aí pode tirar dúvidas, mandar dúvidas no caso aqui, tá? Mas voltando aqui ao nosso teste, nossa variável teste, ela foi inicializada. Eu coloquei aqui que eu vou falar sobre garbage collection, só que no momento, no cenário em questão, não vai precisar, mas eu vou falar. Como é que este cara aqui, ó, esses caras aqui, nós chamamos de construtor. Ou seja, quando a gente instancia, a gente consegue colocar informações, métodos, propriedades, a gente pode fazer várias coisas. E aí, nós temos um cara que é ao contrário, é o destrutor. Estou procurando aqui no meu teclado, achei esse cara aqui. Aí, não é destrutor, é calculadora. Esse cara aqui é o evento, não é o evento, é o método que ele roda quando a nossa, aqui, quando este objeto ele vai ser destruído da memória. Quando isto for destruído da memória, vamos colocar aqui, ó, debug.write line saiu da memória. Pronto. A calculadora saiu da memória. Isso aqui ele vai dar uma mensagem aqui, tá? Quando isso realmente acontecer. Beleza? Deu para entender? Simples assim. Mas quando é que a gente usa isso? Normalmente isso. Quando você está desenvolvendo o teu sistema e ele tem interações com algumas DLLs, com algumas coisas que não são no mundo Microsoft, perdão, não são do mundo gerenciado e gerenciado. Se você é novo, talvez para você tanto faz, tanto fez, mas imagine que com .NET, tudo ele é, não tudo, mas tudo que é do .NET ele é gerenciado, ele é gerenciável. E aí por isso que a gente tem o Garbage Collection tal, e assim outras coisas. Mas antigamente, lá quem trabalhou com Visual Basic até o 6, lá era gerado DLL. E você precisava registrar as DLLs para poder utilizar. Não as que você criava, lógico, mas era, tinha uma coisa chamada DLL Hell, ou DLL Inferno, Inferno das DLLs, que era uma coisa que a gente tinha muito problema, era muito difícil você trabalhar e programar, era de difícil a chato, era horrível. Performance era lá embaixo, quando você tinha problemas com DLL. E é agora o framework ele gerencia tudo isso para a gente.
tá? O tanto que as DLLs elas são de um mundo gerenciável. E aí, nesse caso, é que normalmente a gente utiliza o destrutor, porque o garbage collection, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é automaticamente ele já está por trás trabalhando. Mas se eu quiser forçar algo, eu tenho que utilizar ele, tá? Para eu poder remover as coisas de memória qual a gente não está utilizando. Beleza? Essa é a ideia simples assim. Vamos executar nossa calculadora para ver se em algum momento a gente consegue pegar essa informação de que ele está destruindo algo. O Gordo pergunta aqui, ó, enquanto está dando play, vou responder a pergunta dele. Geralmente acontece de, às vezes, o sistema Windows pede a DLL de algum programa para ele executar. Seria por isso? Muitas vezes ele pede porque falta a informação, né? Falta aquela DLL. E se for uma DLL, vamos colocar assim, de algo antigo, você precisa registrar esse cara. E quando vamos dizer que você está trabalhando, aqui você está desenvolvendo o teu sistema, e você precisa utilizar alguma coisa daquela DLL, e você consegue fazer isso, existem bilhares de DLLs dentro do Windows, e você consegue utilizar ela aqui dentro, desde que você conheça, né, as funções que tem lá dentro, você consegue instanciar ela, mas tem um método específico para você fazer isso, mesmo não sendo uma DLL que foi criada no mundo .NET. Com isso, a gente vai precisar quer ver? Excel. Muitas vezes você desenvolve um programa que ele gera, ele exporta uma planilha Excel. É muito normal no mundo corporativo hoje em dia. E aí, com isso, aquela DLL que você tem que importar, eu só não vou dizer que é a última época, eu não me recordo, mas eu lembro do Office 13 para trás, todas as DLLs, por mais que ele trabalhava com XML, ainda era uma DLL não gerenciável. Ela não era no mundo Microsoft, não era no mundo .NET, não. E aí, com isso, você tinha que utilizar algum meio para você tirar da memória, porque esse cara aqui, ele vai conseguir tirar da memória, o que eu falo automático, o que for das DLLs, dos recursos que são utilizados do .NET. Já nesse caso, é preciso talvez você forçar para tirar, dar um release na DLL que fica em memória, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui que eu já abri, já acabei apertando que eu não devia aqui. Não é esse cara aqui que eu quero que fique a amostra. Tá? Beleza. Então eu vou aqui, eu vou utilizar a soma da calculadora. Ele deu 2 aqui. E olha só que a gente ainda não consegue pegar a informação. O exato, o certo, o que que acontece? O .NET ele mantém em memória. Ele ainda não destruiu aquele cara da memória. Então vou fazer o seguinte, esperando, esperando, nada. Se ele passasse por aqui, era porque ele teria destruído da memória. Vamos ver mais um exemplo aqui, ver se eu consigo. Nesse instante, tá? O que que acontece? Quem está gerenciando isso é o Garbage Collection e tal, não é a gente. Então é bem possível que eu consiga fazer esse exemplo aqui. Ó, ele já passou pelo null e ele não aparece aqui. Neste caso, por quê? Deixa eu pegar o... aqui. Nesse caso, nosso programa está aqui, tá vendo?
Paulo 002, traço calculadora, ele tá, é um carinha de 32 bits e tal, e ele não realizou ainda o cara para destruir da memória. Ver se eu tenho alguma. Se eu só finalizar, ele nem vai mostrar porque ele vai fechar todo o serviço. Não, não vai. Ok. Ó, agora que ele viu aparecer, ó, quando eu fechei, ele manteve em memória e vai fechar aqui. Deixa eu ver se ele aparece. Ó, saiu da memória. Na hora que eu fechei, tá? Vamos dizer que você está gerenciando. Vocês viram isso? Se não viram, vocês falam que eu dou um jeito de mostrar de novo. O ideal para mim era que eu conseguisse fechar esse objeto que está em memória sem ter fechado a aplicação. Ele só realizou quando fechou a nossa aplicação. Beleza? Espero que tenham entendido, por mais que mostrar isso é um pouco difícil. Deixa eu fechar aqui o gerenciador de projetos. Legal. Como eu disse, vamos focar aqui isso aqui, beleza? Deixa ele aí como exemplo. E aqui é falado, né? Não vou mostrar isso exatamente porque a gente não tem nenhum cenário bom para fazer isso agora. Legal. Então eu vou trazer para cá agora, vou deixar aqui como teste, vou colocar assim, ó, teste mesmo. Isso aqui é só um exemplo, porque lembrando que quem quiser pegar aí o código, esses códigos, todo esse projeto que eu estou gerando, baseados em explicação, não é um projeto que você vai conseguir criar alguma coisa boa, por assim dizer. Mas você consegue ver os códigos em qual eu estou falando, tá? E aí é só você colocar exclamação Git, exclamação GIT, aqui no nosso chat, que você consegue o link para baixar isso lá do Git, tá bom? Legal. Vamos colocar então agora os caras que antes estavam todos aqui, ó, né? Eu vou até copiar. A gente tinha o somar, eu criei dois somar, e vamos colocar aqui o subtrair, multiplicar e o dividir, beleza? Ok. Eu pensei em outra coisa aqui. Eu estava separando um cara e talvez seja a melhor opção. O que que acontece? Eu só estou colocando aqui somar, não é isso? Somar, somar. A gente pode alterar um pouquinho. Vamos colocar um método chamado realizar operacão. E nesse cara, nós vamos fazer a operação. Por exemplo, se for somar, somar. E para esse exemplo daqui em sequência, eu não vou utilizar esse cara aqui, tá? A gente já viu o método, a gente passa o parâmetro, tem o retorno. Eu vou utilizar um outro cara, porque eu preciso mostrar para vocês um cara muito importante, que é o enum. O que é o enum? Eu vou criar até, ó, vejam só, vou criar fora, vou utilizar lá dentro, tá bom? Eu vou criar aqui um enum de operações. E o enum, ele consiste em inteiros, são números, mas a gente consegue, no desenvolvimento, apresentá-lo em texto. Por exemplo, somar é igual a 1, subtrair
multiplicar e dividir. Talvez você fale, poxa, por que você colocou esse multiplicar na mesma linha? Ou, por que você colocou um só no primeiro? Isso é para mostrar que eu poderia ter feito um, pelo menos o primeiro a gente precisa preencher, tá? Eu posso ter colocado aqui 2, 3, 4. Se você passar o mouse em cima, você vê que ele já entende, ó. 3, 4, beleza? Vou deixar assim. Vou quebrar aqui também. E agora, eu vou criar uma propriedade, public, do tipo operacoins, do tipo do enum, para que eu possa utilizar ele, tá? Vou chamar de operacão, que é a operação, get7. Isso vai fazer... Ah, tá com o mesmo nome? Tem que colocar um public, porque ela não está acessível. Isso vai fazer com que neste método eu faça... Eu já estou mostrando o enum, você vai ver o enum ainda, eu só criei ele ali, eu ainda não utilizei. Mas do mesmo jeito que a gente fez o if, lembra quando a gente faz o if? Que eu posso fazer assim, ó, se for somar, faça isso, se for não sei o que, faça aquilo, né? E aí eu vou fazer um cara diferente, eu vou fazer um cara chamado switch, ok? Eu dei duas vezes o tab depois de apertar o switch e o IntelliSense ele mostrou que tem um code snippet, então eu fui lá e dei 2 tabs. E agora, como é que funciona o switch? Na realidade, ele nem é chamado de switch, ele é chamado de case. Tá? E vocês vão ver por quê. O switch eu falo, eu dou uma definição do que eu quero validar. Então, no meu caso, eu quero validar o método, a propriedade operacão. Então, nossa, eu já fiz sozinho. Esse é o Visual Studio. Era só ir para baixo, ele já fez sozinho. Mas legal. Se for, caso seja operação somar, lembra que, vamos lá, eu vou falar aqui como ele já fez, e eu não vou deletar, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou ler com vocês. Switch é de campainha não, de interruptor de ligar a luz, sabe? Então imagina que ou ele está em um ou ele está em outro. E ele é um switch, tá? Então você pode vir ou é este, ou é este, ou é este, e assim por diante. O último, que é o default, é tipo, se não for nenhum desses, vai cair aqui. Como se fosse o else do if, tá bom? E aí, nós vamos... Não há necessidade quando é uma linha só, mas eu prefiro sempre deixar mais organizadinho, visivelmente e tal. Então, se for a operação somar, aí o que a gente vai fazer? O certo seria dar um return aqui. Mas, vamos fazer assim, ó. Int não precisa. Eu ia falar que era int resultado. Primeira coisa, vamos colocar um void aqui. Não precisa retornar nada. Porque eu falei que a gente vai fazer como esse cara aqui, ó. A gente vai... Já tá aqui, né? Vou até copiar. A gente vai jogar o resultado da operação neste cara. Beleza? E aí ele está reclamando do break, por quê? Não está reclamando do break, ele está reclamando da linha anterior. Ele fala, meu, você esqueceu do ponto e vírgula, como eu copiei, esqueci mesmo. Beleza? Legal. Agora, eu vou fazer todas as operações, eu vou até copiar ele todo e só mudo o operador. Certo? Número 1 menos multiplicado, dividido, e ainda, caso ele caia no default,
a gente vai colocar aqui uma informação de erro, sei lá, nenhuma operação não posso fazer isso, né, Diogo? Por quê? O certo seria eu criar um cara de mensagem e tal. E aqui, no caso, ó, a calculadora, ela, ela só aceita número inteiro. E isso aqui é uma string, ok? Então, o que eu vou fazer? Só vou colocar aqui, ó, -1, tá? Só para a gente saber que ele está realizando a operação, mesmo a gente não gostando. Legal? Tanto isso, deixa eu deixar aqui. Ok. Tá abrindo lá, tá abrindo lá. Beleza, vamos só tirar esse somado aqui, que não precisa mais, né? Nem sei porque ele estava ali. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em realizar a operação, ok? A operação, eu vou dar um debug aqui para que todo mundo possa ver o que está acontecendo. Aqui, ó. A calculadora, eu estava fazendo isso, eu passei o somar, coloquei esses caras aqui, não foi? Onde eu passo como parâmetro, tinha feito uma sobrecarga de método. Eu vou comentar, eu não gosto de apagar, ainda mais quando de repente alguém tinha visto alguma coisa e vai acabar se lembrando. E eu vou colocar aqui, ó, realizar operação. Só que para esses caras ocorrerem, ele retorna, não retorna nada. O que eu estou falando? Se ele não retorna nada, não adianta eu igualar, certo? Estou fazendo um e pensando no outro. Quando eu realizar isso aqui, a nossa propriedade resultado vai estar preenchida e aí a gente vai mostrar o resultado lá naquele label resultado, ok? Só que para ficar inteligente e interessante, a gente determina qual é o número 1. Vou falar que é o que a pessoa digitar no texto, e aqui eu já estou colocando um cara para converter. Vou fazer a mesma coisa com o número 2. Beleza? Só de feito isso, porque eu debug lá, deixa eu ver. Ok. Vamos entender aqui o switch. Aqui as operações, ele já colocou sozinha, mas o legal, só para eu mostrar para vocês, tá? Porque eu ia deixar dar o erro, mas imagina, eu posso vir aqui, ó, calc.operação, e eu vou falar, que operação que eu vou fazer? Aí eu posso colocar, olha só, ele já dá para a gente as informações de qual operação que a nossa calculadora ela vai realizar. Aqui o nosso IntelliSense já mostra para a gente. E aí eu vou falar, vai ser somar. Opa, não precisa colocar isso. Eu já determinei isso, ó. Então esse aqui veio do nosso enum. Esse aqui das nossas propriedades. Legal? Quando ele vai fazer um mas eu Farias Edu seguiu o nosso canal. Deixa eu ver aqui porque que não tá, não sei porque não tá. Não fez barulhinho, mas beleza. Vamos seguir aqui. A gente vai fazer a soma normal, vou colocar que é da calculadora. Veja só, eu já passei por todos essas linhas, ele já processou todas elas. Quando ele chegou aqui, ele jogou para lá. Lá é nesse ponto onde eu coloquei um breakpoint. E nesse caso,
eu consigo ver o que que veio aqui, qual informação ela tá. Então ela tá no somar. Ele vai entrar nesse primeiro case, como vocês verão aqui. No case, é imprescindível que a gente coloque o break, porque senão ele vai caindo e vai realizando todos aqueles que estão abaixo, tá? O break é uma forma de sair do, do ciclo aqui do nosso switch, tá bom? Então vamos lá. Ele fez a conta do número 3 e o número 1 e vai jogar aqui que nesse momento ele está zerado, mas quando a gente passa a linha, ele já colocou o resultado lá, olha lá, 4. Ele deu o break e olha para onde ele vai. Ele pulou tudo isso aqui, ó. Tudo, tudo isso foi pulado, não tem mais nada para ele processar. E aí ele sai. Com isso, a gente pegou a informação exatamente aqui. Legal? E aí ele fala aqui, olha, 4. Eu acho que o próximo passo, o próximo passo é a gente explicar sobre eventos e tal, mas a gente vai focar agora, em algum lugar eu coloquei que a gente vai falar de eventos. Falamos de enum e isso é muito importante, tá? O que a gente vai fazer? Nossa calculadora tá feinha, não tá, gente? Vamos dar um tapa nela, vamos dar uma melhorada nela. Eu ainda vou continuar, para que a gente não quebre muito, ainda vou continuar aonde a gente digita os valores aqui, beleza? Eu vou passar a construir aqui embaixo, vou diminuir isso aqui que nem está sendo utilizado por enquanto, né? Ou melhor, já sei. Ó, vamos fazer o seguinte. Dentro aqui da nossa calculadora, vou deixar isso aqui, porque esse projeto é um projeto para que depois vocês possam pegar. Entarojon, não sei se é assim que fala, mas a gente dá boa noite aí, botar uma carinha aqui, né, no chat. Deve ser um boa noite, então a gente manda um boa noite. Mas veja só, eu vou adicionar aqui um novo formulário, e aí é até legal para vocês entenderem. Esse formulário que a gente utilizou, vejam lá, está escrito form 1. Normalmente, a gente, assim como os controles, a gente não coloca form 1. A gente coloca form, e aí no meu caso, eu vou colocar calculadora, ok? E aí, pensando como... Criei formulário, né? Não criei formulário. Vamos lá, vamos deletar. Falando, não prestei atenção. Deixa eu só prestar atenção aqui, ó. Um novo item. Ah, aqui, ó, formulário, tá? Eu não selecionei, ele veio no primeiro lá, que é o de classe. E aí, a gente sempre coloca form, ou FRM, ou algum outro padrão que você aderir, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, FRM calculadora, ok? E agora a gente vai dar uma carinha um pouquinho melhor para nossa calculadora, né, gente? Vamos fazer assim, ó, eu vou colocar alguns botões aqui, e os meus botões. Mesmo, eu vou colocar ainda para as pessoas, é que eu não quero demorar, mas vamos lá, vou colocar os botões aqui, como se a gente tivesse, minha calculadora é assim, né? Vou completar aqui. O fato de eu fazer isso não exclui o fato de eu precisar vir aqui nas propriedades e colocar um nome para cada um deles. E é isso que eu não quero demorar aqui com vocês, eu prefiro passar mais coisas. Mas no exemplo aqui, eu quero utilizar, cadê?
o text box. Legal. Rapaz, deixa eu abrir a calculadora aqui, porque eu não lembro nem. Quando a gente pega para fazer uma coisa, que a gente lembra. Ah, que aqui ele fala se é positivo, negativo, vírgula. Cara, a nossa calculadora não vai ter nada disso, tá? É bem mais simples. Tá, cadê? Vou colocar um zero, que precisa aqui, né? Vou tentar fazer um pouquinho rápido lá. Nosso zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal. Toda vez que eu digitar aqui, um número ele vai ser adicionado ao nosso text box, beleza? Ok? Lembrando que vamos passar agora a colocar aqui, ó, no meu caso, é txt, aqui no caso ele não pode ser mais o resultado, ele é o que? É o que nos mostra o que está acontecendo. Como é que a gente pode chamar isso aqui? Quem pode dar uma ajuda aqui? Estou sem ideias. A nossa txt é o que? Esse aqui, txt visor? Vou colocar visor, até que alguém mostre para mim aí o que a gente pode colocar. E aqui eu vou colocar o btn0, btn1, btn2, btn3, chato, né? btn4, btn5, btn6, btn7, btn8 e o 9. Legal. Precisamos também aqui dos nossos operadores, certo? Eu posso ter... Os botões estão aqui mesmo, vamos copiar eles aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. Vou puxar para cá. Então, nós vamos ter o btn somar. E aí, nós temos que ter o sinalzinho de mais. Caso vocês queiram fazer, lembre-se que nas propriedades de cada botão, você tem aqui uma propriedade chamada fonte. E nessa fonte você consegue colocar a fonte, aumentar o tamanho, itálico, isso, aquilo, da forma que você achar melhor, tá bom? Então, btn subtrair, finalzinho de menos. A multiplicação. Vamos chamar de btn multiplicar. E aqui o nosso btn dividir. Nosso sinalzinho da barra. Vamos também ter que colocar um botão de igual, né? A nossa calculadora é assim mesmo, meia perneta. Diminui um pouquinho aqui. Depois a gente passa a controlar os tamanhos, a dimensão de cada tela e assim por diante. Esse text box, ele... Como é que eu vou dizer? Eu não vou gastar tempo, tá? Aqui, colocando como na calculadora, por exemplo. Olha, vejam só essa calculadora. Se eu falar 7 mais 7, a operação ele está realizando ali em cima. E o resultado ele coloca aqui embaixo. Seria legal a gente fazer isso, só que vai dar um tempo tremendo. E
eu não vou acabar não explicando coisas importantes para vocês, mas nós nos propusemos a fazer uma calculadora. Então, a gente vai fazer a nossa calculadora aqui, embora a gente não vai focar tanto, tá? Ah, na sua construção, como uma calculadora ela se deve. Mas nós vamos reforçar o que a gente fez na última aula, é a utilização da nossa classe calculadora. Nós já temos as operações, nós temos ah, as operações elas já estão prontas, certo? A gente precisa aqui, no caso, definir o número, ok? E definir, a gente define a operação e depois o número 2. Vamos fazer a primeira parte aqui, que é o quê? Definir o número 1. Porque numa calculadora, vou deixar esse cara fechado que a gente não vai utilizar. Numa calculadora, a gente vai digitar, vai digitar, vai digitar, vai digitar, e aquele número, quando ele só vira um número, vamos mostrar aqui, né? Eu posso fazer aqui, ó, ainda é o mesmo número. E aí, o que que acontece? Ele só deixa de continuar sendo número quando a gente coloca uma operação. Colocou uma operação, o próximo número que você vem a digitar é o próximo número, e aí ele finaliza quando a gente colocar o nosso igual, beleza? Então, vamos lá. Para cada um desses caras, eu vou ter que criar um evento. Dou 2 cliques nele e ele cria um evento. Tenho que fazer isso para todos? Sim, porque nós vamos capturar o evento de cada clique do botão. Esse eu já criei dois. E cada vez que alguém clicar em um botão, uma ação deve ser realizada. Mas para isso, o que a gente vai fazer? Eu acho que eu já fiz o vídeo já. O que a gente vai fazer aqui? Vou puxar aqui para ficar mais fácil para que todos possam ver. Vamos ver a hora. Beleza, ainda temos um tempinho aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que ter um nome, vou chamar de propriedade, aonde deixa eu primeiro mostrar qual é a dificuldade. Nós estamos fazendo uma calculadora que só trabalha com inteiros, certo? Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. E mesmo que ela seja inteira, o nosso text box aqui, a nossa apresentação, seja ele o controle que for, ele vai mostrar um string. Então a gente vai ter que ficar convertendo, desconvertendo, convertendo, desconvertendo. Mas a gente só vai fazer isso realmente quando a gente clicar num desses botões. Por quê? Porque a gente vai adicionando caractere, adicionando caractere, adicionando caractere. Como a gente faz isso? A primeira coisa é, mais uma vez, existem formas mais performáticas de realizar essas operações que eu vou fazer agora, tá? Mas, para que a gente possa mostrar como funciona, vou colocar aqui, ó, string número, eu vou colocar assim, ó, txt, só pra gente, str, pronto, str, para falar que é string, para falar que é texto, número 1, ok? Beleza. E eu vou criar um método, os nomes do método que está fugindo a cabeça, né? Mas vamos fazer assim, ó. O que que eu vou fazer nesse método? Eu vou pegar o texto que está vindo digitado e vou anexar no, eu vou anexar no número que eu poderia fazer direto no número, né, gente? Eu faço direto no número. Então aqui, ó, vamos lá. Pensando aqui agora, já posso colocar, não, senão ele vai querer somar. Esquece. Vamos continuar no string.
Vamos trabalhar com string, que aí eu mostro que é o mais importante, que é a concatenação de strings, ok? Então, vamos lá. Esse método que eu vou criar, eu vou até explicar o que ele faz aqui, ó. Ele vai concatenar o número 1. Então, void, vou chamar assim, ó, concatena número 1. Nisso, a gente vai passar do tipo string, um texto, txt, número. Pronto. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número, ele vai concatenar. Vou fazer de forma simples para que vocês possam ver. Ele vai pegar o que ele já tem e vai somar. Somar texto com texto, ele concatena, ele junta. Eu poderia vir aqui e falar concat, de concatenar. E aí procuraria um cara. Como eu disse, vou fazer da forma mais simples, que é o quê? Esse cara aqui. Beleza? E vou chamar um método que eu vou criar agora, que é o mostrar. Mostrar número. Mostrar número 1. Pronto. Void mostrar número 1. E o apresentar número 1, ele faz uma coisa só, que é o txtvisor.text é igual ao vis.número 1. Ele só faz isso. Beleza? E aqui, depois que a gente executou esse cara, a gente vai mostrar número 1. A gente vai executar a função para apresentar aquele cara. Outra coisa que a gente precisa entender é que todos os métodos de clique, ele vai ter que fazer essa operação. Toda vez que eu clicar, ele vai pegar, vai mandar para cá, vai colocar o número, vai adicionar e vai executar o mostrar, beleza? Então, para todos eles, basicamente eu vou copiar e colar a chamada. Por exemplo, aqui é o botão 1. Então, eu vou falar concatena número 1. Vou passar como texto. Vou fazer isso para o 0. O que é esse botão? Perdi. Não colocou, não veio o nome nenhum deles. 0 já tem. Botão clique 1. O clique 1, BTN1 já estou ali. BTN2. BTN3. É chato, mas quando eu debugar vocês vão ver eu concatenando. Vai ficar legal. BTN4. Bem, vocês já entenderam que eu estou fazendo isso, né? Eu vai... Opa, Vanessa Oliveira, seguindo o canal. Obrigado aí por estar se juntando a nós. Eu vou ter que liberar um anúncio de 30 segundos, é o tempo de eu copiar e colar para cada um deles, tá bom? Aguenta aí. Já? Então vamos lá. Vou mostrar aqui que eu já coloquei para cada um deles, ó. 4, 5, 6, 9, 8 e o 7. E agora o certo é a gente colocar quando for somar, mas aí a operação tem que ser outra, certo?
Tá, então, até agora eu não sei o que é o botão 1, nem vou procurar, se que ele tem uma referência, não sei. Já já a gente acha quem é o botão 1. Eu não devo ter colocado o nome de algum controle. Então vamos lá. Tem uma coisa importante, que é o quê? Quando a gente executar, ele vai mostrar porcamente, porque eu puxei para cima, né, e depois eu defini que a gente ia fazer outro formulário. Ele está mostrando aquele formulário antigo, não tem nenhum botão daqui que vá para o outro formulário. Mas a gente lembra que nós temos um ponto de entrada, tá? No arquivo program.cs. E aqui, esse arquivo, né, no ponto de entrada dele, ele fala o que ele vai rodar, qual formulário que ele vai rodar. E no nosso caso, nós vamos rodar esse novo formulário que a gente criou, que é o FRM Calculador. Se eu der o play agora, temos uma calculadora com uma carinha bem melhor, né? Legal. Vamos ver se está funcionando. Funcionando, tá. Mas ele normalmente é ao contrário, né? A calculadora. Abrir aqui a calculadora de novo. Por exemplo, não coloquei nem um negocinho para apagar. Deve ser isso que está faltando. Então vamos pensar aqui, ó. Eu quero digitar o número 100, como é que eu faço? Opa, ixi, ó, tem que apagar da memória também. Não é só apagar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos já colocar um cara para apagar. Para quem acompanha mais tempo, lembra das primeiras aulas quando eu falei que a gente precisa definir tudo como a gente quer antes. A gente não pode fazer isso que eu estou fazendo aqui. Começar a desenvolver algo sem realmente pensar como vai rodar a nossa aplicação. Né? Em um dado momento eu já tinha pensado já, né? Como é que a gente apaga isso? Não pensei. Né? E vou apagar aqui, ó, que é o C, ó. Vou colocar um C ali. Eu não sei exatamente por que C. Não sei se vem do clear, de clean, ou alguma coisa do gênero, tá? btn limpar. E o btn limpar, ele tem que limpar tudo, né? Então, nesse caso, eu vou limpar o str número 1. Tá? Eu vou dar um string.empty, tá bom? Legal. Vamos tentar entender de novo aqui, ó. Quero fazer o número 100. Então, eu vou pegar 1, 0, 0. Não tá de todo errado, não. Só não tá bonito, né? E aqui ele faz ao contrário, fica bonitinho, né? Ó. Ele vai vindo de cá para cá, tal. Tem um cara aqui nas propriedades. Right to left. Vamos ver se isso muda alguma coisa pra gente. Olha lá. Já resolve pra gente, né? Eu tava com inveja da outra calculadora, agora tá fazendo do lado também. Outra coisa que eu vou fazer aqui, só para que vocês possam acompanhar melhor e ficar tão feio, eu vou mandar aqui um. Eu falei que não ia ficar feio, ficou. Agora sim. Lembrando que esse bug aqui é por causa que eu preciso, né, dar um zoom e o Visual Studio não consegue trabalhar tão bem. Beleza. E agora ele está vindo do lado certo. Também a gente viu que ele está ele tá apresentando os números. Ok, ficou feio, hein? Poxa, ficou por cima a calculadora. Isso. Vamos arrumar. Pronto, vou deixar lá em cima. Quer saber? Já vou começar a arrumar aqui também. Vou deixar isso para depois. O anchor de cada um deles, mas vou fazer junto.
ele vai ser para baixo, tá? E o anchor daqui, não, nada. E o anchor daqui eu vou deixar aqui para cima. Vamos ver como é que vai ficar. Já não está mais tão bagunçado. E aí eu estou digitando. Não funcionou porque... Na realidade ele funcionou, tá? Só que eu esqueci de fazer uma coisa simples. Que deveria ter feito. Eu limpei o que tem ali na variável. Ok? Limpei o que tem na variável. Só que eu não tirei do texto lá do nosso text box, do nosso campo. Então, do mesmo jeito que tem um mostrar número, eu poderia muito bem aqui, ó, vir aqui e criar um apagar número. Vou apagar tudo, vai. Apagar tudo, que em teoria ele tem que apagar tudo que está em memória. Por enquanto, eu só coloquei o str número 1, tá? Eu vou colocar aqui o nosso string.empty e o nosso txt text. Ver se ele próprio já tem um. Ele tem um clear aqui, ó. Que em teoria, normalmente a gente não faz isso, a gente já vai lá no text e limpa aquele cara, tá? Uma coisa normal das pessoas fazerem. E aqui agora eu tenho que chamar esse método que eu acabei de criar, que é apaga, né? Apaga tudo. Quando eu for criando as outras propriedades, aí eu venho e preciso colocar aqui para ele apagar também, tá? Quando eu estiver fazendo o número 2. Isso quando eu estiver fazendo o número 2. Quando eu estiver fazendo o segundo número, não ajuda. E a operação também. Então, se eu colocar aqui, mandei apagar, ele apagou. Outra coisa que é normal é ele deixar no zero e não apagado, né? Mas, beleza, eu acho que não é difícil de vocês fazerem isso. Beleza, agora a gente vai fazer o quê? Quando ele apertar... tem algumas verificações que a gente não vai fazer, porque não há necessidade, mas acredito que vocês são grandinhos o suficiente para saber que, poxa, se eu apertar o botão igual e não tiver as duas operações, eu tenho que fazer um if para entender que ela não vai fazer a conta, ela só vai fazer a conta quando ela tiver as duas operações, e aí sim, eu colocar o igual, ele realiza as duas operações. Ok. Depois do str número 1, a gente vai criar a operação. Só que a operação, nós já temos um tipo. Cadê a minha calculadora? E aqui eu coloquei operações. Eu posso criar um tipo operações aqui. E vou falar que são operações. Só que a gente tem que fazer a importação do pacote. Porque por mais que ele esteja no mesmo projeto aqui, ele está numa outra classe. E aí, no caso, eu vou usar aqui a ajuda do Visual Studio, onde ele vai dar o using para mim. Vai colocar aqui em cima, ó, okay? A importação da aula 004 logic.calculadora. Está reclamando aqui, porque o nosso aplicativo está em execução. Vamos fechar ele, vamos dar stop. Ok? E agora, nós temos que passar uma operação para ele. Por exemplo, se eu clicar no mais, vou colocar aqui, operações, é igual a operações.somar. Simples assim. Vamos replicar o código para cada botão e só setar a operação correta, tá bom?
subtrair, multiplicar e dividir. Beleza? Quando fizer isso, ele vai setar a operação. E agora o que a gente tem que fazer? O próximo número que for digitado, a gente... Vamos pensar aqui, ó. Eu estou digitando, certo? E ele está chamando o método... Cadê? Concatenar número 1. Em teoria, eu tenho que ter aqui também um concatenar número 2, certo? Não estou nem pensando agora numa forma de deixar mais performático, não duplicar código. Eu quero entender que eu preciso duplicar o número 2. Vou duplicar aqui, vou criar um cara chamado número 2. Vamos usar aqui a ação rápida para ele gerar aqui para a gente. Olha, ele criou um private string. Vou deixar assim, tá? Porque foi ele próprio que criou, quando eu cliquei no botão direito e mandei ele gerar, tá? E agora eu tenho que jogar aqui dentro. Mas entendam que eu tenho que fazer uma verificação. Como é que eu sei que é o valor 1 e não o valor 2? Né? Eu só vou saber que é um valor 1 ou 2 logo após eu apertar em alguma operação. Então, definiu a operação, os próximos números serão o valor 2, beleza? Então, definiu a operação somar. Eu tenho que, em algum momento, eu vou criar um método. E tudo isso aqui que eu estou colocando, concatenar número 1, agora ele tem que passar basicamente a ser outro nome. Mas vamos por partes. Está tudo fechadinho aqui. Vamos lá. Beleza. Para isso, para esse exemplo, para este cenário, eu vou precisar aqui, pelo menos é o que está passando na minha cabeça, e talvez você fale, poxa, ele fez, mas cara, você pode fazer de forma diferente, tá? Até porque eu estou apresentando alguns conceitos simples aí. Mas você é livre para fazer da forma que quiser. Mas nesse caso aqui, eu vou precisar de uma variável que me diga que, olha, o número 1 já foi digitado, certo? Eu vou ter que falar assim, ó, número 1 preenchido. Sei lá, ele vai inicializar com false. Inicializar quer dizer o quê? Quando isso aqui for criado, isso eu já estou definindo, eu não estou nem só criando a variável e colocando ela vazia, não, eu já estou falando que ele é falso. O número 1 não está preenchido. Mas, se ele tiver preenchido, os números serão concatenados para o texto 2, tá bom? Deu para entender? Vamos lá, vamos fazer. E aí, qualquer coisa, eu debugo para vocês. Vamos lá, porque eu quero fazer e explicar nessa aula. Concatenar número 1. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou só renomear. Fala, Eric. Opa, deve ser boa noite. E eu digo boa noite, eu digo opa. Eu vou renomear aqui, ó, e eu vou colocar só concatenar número, tá bom? E vou colocar também, cadê? Ah, já tá aqui, ó, str número 2. Então vai ser o seguinte, ó, olha só a lógica que a gente vai fazer. Quando eu renomeei lá em cima, todos os caras aqui embaixo já foram renomeados, tá? Olha lá, concatenar número. Legal. Então, eu vou fazer um if simples, né? Aqui, ó. Se falso não. Se número 1 preenchido,
ele vai fazer, ele vai preencher um texto, senão ele vai preencher outro, ok? Simples. Eu vou escrever aqui que, ó, se o número 1 está preenchido, então preencheremos o número 2, ok? E aqui vamos preencher o número 1. E aqui na realidade o número 1 está preenchido? Sim, é isso que está falando. E aqui é o não, ok? É, quinta aula já. Só que aí, agora, o que a gente vai fazer? O mostrar número 1, vamos ver aqui se dá pra gente... Eu posso colocar o if dentro, copiar o mesmo if para cá, ou trazer essa informação para cá, tá? Por quê? Porque o texto agora, ele vai apresentar, o visor agora, ele vai apresentar o número que está sendo preenchido naquele momento. Ou é o 1, ou é o 2, ok? Neste caso, não faz muito sentido mais a gente ter esse método mostrar números, já que a gente está fazendo a mesma coisa que ele faz, só que lá embaixo. Outra coisa aqui, lembra que eu falei que o apagar tudo, a gente vai fazer o que agora? str número 2, vamos apagar também. Inclusive, a nossa operações, a gente vai anular ela, vai deixar nulo, ele não deixa. Ele só vai deixar nulo se eu fizer um cara que eu não mostrei ainda para vocês. Que é esse ponto de interrogação que faz com que o objeto ele possa ter nulo. Por exemplo, como é que eu ia explicar isso depois, mas é importante explicar isso agora, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer um código rapidinho para vocês, tá? Imagina aqui, ó, int i decimal d. O que mais eu posso mostrar para true ou false? Boolean. Os nomes aqui, cara, abstrai. Tá. Date time, isso é legal. Legal? Eu vou inicializar aqui o nosso método, nosso programa, e vamos ver o que ele vai preencher nessa vez. Não vamos ver porque mostrar número 1 não existe mais, está no concatenar número 2. Eu não lembro o que é isso aqui, gente. Concatenar número 2, já a gente olha isso daqui. E agora eu já passei o assunto e já eu volto para arrumar ele. Legal. Ó, eu só iniciei, ele executou o construtor do formulário, pegou essas variáveis e colocou em memória. Saindo daqui, elas vão morrer, elas não existem mais. Mas o que é importante é esse cara aqui, ó. A gente consegue ver o resultado dele. Como é que eu posso mostrar para vocês de uma forma maior? Será que isso aqui vocês conseguem ver? Dá para ver? Acho que não, acho que fica pequeno. Vou passar o mouse aqui, vai, ó. Com o mouse você consegue ver que o inteiro, o int, quando você não determina o que ele é, ele inicializa com zero. Ele não tem nulo, ele é zero. O decimal, ele começa com o quê? Zero. O boolean começa com o quê? Falso. Então, se eu criar uma variável booleana e não inicializar ela, ele vai falar que é falso. Se eu criar uma data, um campo de data, e não falar qual é o seu conteúdo, lá na memória ele vai falar que essa variável é 1 do 1, de 001 às 00 horas, 0 minutos e 0 segundos. Ok?
Para eu determinar que ela vai e pode ser nula, é só eu colocar uma... Vou colocar essa data aqui. E acho que deu para ver. Que o campo é nullable. Ele está nulo. E eu consigo fazer verificações. Pô, o cara digitou, não digitou, e N coisas. Quando a gente estiver, vamos dizer, trabalhando com um banco de dados, em um determinado campo, ele precisa ser nulo no banco de dados, por exemplo, porque não venha a ser obrigatório, essa informação precisa ser carregada de forma nula também, tá? Então, aqui as nossas operações, o que que eu vou fazer? Eu deixei o campo nullable e vou colocar aqui, ó, these operações igual a nulo. Aí eu posso falar que o campo é nulo quando eu estiver apagando tudo, tá bom? Ok. Tinha o concatenar 2, que também não vai precisar, porque agora a gente está utilizando o concatenar tanto para o texto 1 quanto para o texto 2. E olha só, quando a gente trabalha com copy-paste, né? Porque às vezes o código é bem parecido, a gente só precisa dar um tapa. Olha só o erro que eu cometi e acabei vendo aqui quando eu estava só dando uma limpadinha nos espaços, ó. Eu acabei copiando, o primeiro vai ser o número 2, certo? E o segundo aqui vai ser o nosso número 1. Mas olha qual o valor que eu estou apresentando. Ó. Ia ficar vendido aqui procurando o erro. Tá? Cara, na lata aqui, vamos ver. Fala, Ti. Ó, vamos colocar aqui 1, 2, 3. Mais 4. Não está funcionando, hein? O que eu esqueci de programar? Vamos lá? Vamos ver? Quando eu apertar o botão mais, ele vai falar qual é a operação. E ele precisa agora setar a propriedade, que eu não lembro qual nome que eu coloquei. Número 1 preenchido. Ele tem que falar que agora o número 1 preenchido. O número 1 está preenchido, ele tem que falar assim. O número 1 está preenchido. Logicamente, eu tenho que fazer isso para todos os outros caras. Seria muito, muito melhor eu ter criado aqui um método que ele só recebe um parâmetro para saber. Isso eu posso fazer depois, tá? Para saber vai ser a operação no botão, tá bom? Ó, 7, 9, mais 5. E agora tá faltando aqui o nosso botão igual, tá bom? E o igual, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu não vou fazer o switch nessa aula, tá? Porque aí o certo aqui, ó, a gente fazer o quê? Pega esses caras, que é basicamente tudo igual. A única coisa que muda é esse cara aqui. A gente pode criar um método. E nesse método, a gente só passa por parâmetro o tipo de operação. E aí, a gente seta essa linha. Você vê que essa linha eu estou copiando. Cara, eu estou falando, mas dá vontade de fazer logo. Um switch de 4, né? Vamos lá, vamos fazer, vai. Ó, vamos voltar aqui. E eu vou... Ah, pode fazer lá em cima? Pode fazer lá embaixo? Pode. E você precisa entender é que você precisa recuperar, saber onde está a informação, tá? Então, vamos acelerar aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar de determinar a operação. Determinar operação. Aonde eu vou passar a operação, tá? Operação. Beleza? Basicamente, eu vou copiar aqui, ó, o que já está aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima. Só que, para cada operação, na realidade,
Não precisa não, gente. Só isso aqui mata, ó. Eu já passo qual é a operação. E aí agora, eu só passo assim, ó. Determinar a operação e eu passo o tipo da operação. Tá? Pronto. E todos os botões de operação vão passar a nos informar qual é a sua operação. Vamos só arrumar, porque isso aqui é o multiplicar, esse é o subtrair, esse é o somar. E onde é que está o dividir? Não sei. Deve ser aquela barra lá que o botão 1. Não, tá aqui, dividir. Então, beleza, vamos dividir. Legal. Nesse caso, ele vai chamar esse cara e ele vai setar, ele já vai falar que ele já está preenchido. Eu olhei para o lado aqui e vi que tem uma pergunta do MR Coles. Boa noite aí. O MR Coles. Ou deve ser Mister. Será que era isso? Não sei. O que acontece? Todo o método ele tem que ter um retorno. Quando ele não tem um retorno ou não tem informação, o void é de vazio, então ele não retorna, ele não tem nenhum return aqui. Por exemplo, eu poderia retornar um número. Para isso, eu precisaria que isso aqui fosse um inteiro, ou qualquer outro cara, um double, tá? Um decimal. Isso só para se tratar de valores que, né, poderia colocar no caso de um retorno para quem o está chamando, tá bom? Então aqui no caso, basicamente eu acho que já está ok, está faltando o nosso igual. O igual, o que que o igual faz? Ele pega os dois dados e ele opera e depois ele mostra o resultado, certo? É o que a gente vai fazer. Só que como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer nessa aula, eu vou fazer deste formato. Amanhã, para quem está acompanhando aí, 6h30 a gente abre a live. A gente vai melhorar. Eu vou colocar assim, ó, melhorar. Já vou colocar para que a gente não esqueça, tá bom? E eu vou mostrar por quê. Toda vez que eu clicar no botão, eu posso executar a nossa calculadora. Só que ele também está com o nome calculadora. Então, não deveria aparecer. Vamos lá, vamos clicar no botão. Respondi a pergunta aí, MR Coles. Deu para entender? Qualquer coisa pode perguntar. Ó, nós temos aqui a calculadora. Essa calculadora aqui que eu quero pegar. Tá? Vou chamar de calc também. Vou rodar um new. Beleza? Estou quebrando aqui só para ficar visível aí para vocês. E aí eu vou executar a operação, realizar a operação, tá? Aonde eu vou passar os valores que eu já preenchi. Que é o quê? No calc, nós criamos um cara, que é o número 1. Vou preencher esse cara. Da onde? Tá aqui comigo, ó. Meu número str número 1. Só que esse str número 1, a gente sabe que a gente precisa realizar uma conversão. Estou trabalhando com uma calculadora que só sabe trabalhar com inteiros. Então, convert to int. Por que minha calculadora não faz decimal, isso e aquilo? Gente, é só vocês fazerem de forma igual a gente está fazendo inteiro. Só que, como se trata aqui de um curso para que a gente possa mostrar de forma rápida, não adianta eu ficar. A ideia não é a calculadora em si, e sim, na realidade, os artifícios que tem dentro do Visual Studio, do C Sharp, que a gente está aprendendo, tá? A linguagem em si da programação.
Tá bom, já tô terminando aqui. Já estamos mais uns 10 minutinhos, eu tô terminando. Tá ótimo. É, tá bom. Voltando aqui a nossa aula. Vamos lá. Estávamos na operação. Vou passar a operação. Que operação que é? Bem, a operação que foi determinada pelo nosso usuário e está na propriedade criada da operação. Vamos ver o que ele está reclamando de erro aqui. Ele está falando que não pode converter. Eu não sei, vamos olhar o que é. Ele está falando, olha, está fazendo uma conversão explícita. Basicamente, quando ele reclama disso, ele está reclamando do quê? Ele está falando que esse tipo não é igual a esse tipo. Pode ser, vamos olhar. O que é essas operações aqui? Importante. Lembra quando eu coloquei as variáveis aqui e mostrei para vocês que ela não é nula? Essa variável aqui, onde ele está reclamando, esta propriedade aqui, ele não aceita nulos. Essa aceita. Então, eu tenho que vir aqui e falar que ela tem um valor. Ele é um value. Tá? O certo era eu fazer uma verificação se o campo, se o campo ele tem valor e só assim eu deixar a utilização, tá? O nosso botão 1 é o igual. Então, eu não estou fazendo aqui as verificações de erro. Boa, vamos colocar aqui, ó, melhorar o aqui, melhorar a chamada da classe e também colocar mensagens de erro try catch. Isso aqui vai ser para a nossa próxima aula, beleza? E aí, vamos executar. Vamos ver esse negócio. Lima Meyer 31X. Obrigado por estar seguindo a gente. Sintam-se à vontade a fazer perguntas, o curso é gratuito. Já estamos na quinta aula, vocês conseguem recuperar as informações aí no menu vídeos, tá? Tem uma aula só de C Sharp, que foram as nossas aulas. Vamos lá, 1, 2, isso aqui é o mais? Tá meio ruimzinho na minha tela aqui. Mais 8, e aí nós vamos colocar igual. Opa, o que aconteceu? Vamos clicar de novo para ver aqui. Vou colocar um breakpoint e vou colocar igual. Vamos ver o que está acontecendo. Determinou o número? Determinou que é o 12, determinou que é o 8. Ele entendeu que eu estou somando. Vamos ver o que ele está fazendo lá em realizar a operação. Realizar a operação. Ele preencheu aqui, ele fez a soma, falou que o resultado é 20. E o que está faltando, gente? Porque aparentemente deu tudo certo. Está faltando a gente apresentar esse texto aqui, ó. LVL não. txt visor.text é igual ao calc.resultado. Não só isso, mas o resultado a gente tem que converter para string, tá? Porque aqui ele dá um resultado inteiro e a gente precisa fazer uma conversão para apresentar o texto num campo de texto. Tá? Quando eu falo melhorar a chamada da classe, só para que vocês possam entender. Isso aí, Andrei, não passei a chamada para o visor, exatamente. Isso aqui, toda vez que eu clicar no botão, como é uma coisa muito pequena, eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá? Eu vou tentar mostrar. Então, agora a gente precisa apresentar o valor. Já me perdi. Aqui eu tenho que apresentar o valor.
Vou fazer por hora aqui uma coisa. Isso aqui eu vou copiar o código. Como eu coloquei lá embaixo que eu vou... Tá? Eu vou colocar aqui. Só para que quando a gente for clicar de novo, não esteja com a variável suja, vamos colocar assim. Eu vou colocar aqui 7 mais 8. Vou colocar o igual a 15. Agora ele está apresentando. Eu colocar aqui 2 vezes 3. Opa, não apareceu vezes aqui? Será que eu esqueci alguma coisa? Deixa eu só olhar aqui, vamos lá. Campo de vezes, determinou a operação. Multiplicar, determinou a operação. Falou que é isso. Esse cara aqui, depois que a gente realizou uma operação, este cara também, por hora eu vou colocar aqui, depois a gente deixa ele de uma forma mais limpa, né? Que é o que? Aqui, ó. Quando a gente apaga tudo, eu tenho que, número preenchido, não. Eu tenho que dar um false nele, tá? Nessa variável. Outra coisa, eu estou colocando aqui tudo isso para que a gente possa meio que reiniciar. O ideal seria ter um método reiniciar, tralalá e tal. Vou colocar aqui, vai. Reiniciar. E aí, eu posso pegar todo esse cara aqui, ó. E colocar aqui. E agora esse método apagar tudo, chama o reiniciar. E só não chama o clear do visor. Por quê? Porque aqui, agora eu posso colocar reiniciar. Por que isso, Diogo? Reiniciar. Reiniciar, não foi? Reiniciar. Reiniciar. Ok. Por que eu precisei fazer isso? Para que vocês entendam. Quando a gente der o resultado, eu não posso apagar o resultado que está no visor, certo? Então, eu vou dar um play. E eu vou colocar aqui, ó, 7, 8 vezes 3 é igual a esse valor aqui. Não sei. E se eu for colocar alguma outra operação, está do lado errado aqui, mas beleza, dá para entender que é menos 4, tá? Basicamente, a nossa calculadora, ela está operando. Existem bugzinhos, por exemplo, né, se eu pegar aqui 2 igual, na realidade eu precisaria fazer uma verificação, né, aonde, olha, você precisa estar com todos os valores, não precisa nem mostrar na tela, mas eu preciso programar isso, tá? E basicamente isso. Agora, eu precisaria muito que vocês fizessem perguntas sim ou não, para a gente finalizar a nossa aula. Esse código ele vai ser colocado na nossa, no nosso Git. E quem ainda não clicou aí não digitou, né, asterisco Git, pode fazer isso e aí você pode recuperar esse código que está aí. Já está uma carinha bem melhor essa nossa calculadora, né? Por hora, vamos subir isso aqui no Git. Eu vou chamar ela de aula 5. Melhorando a calculadora. Embora essa calculadora é meio mentirosa, né? Eu falei que a gente ia melhorar ela, mas na realidade a gente não melhorou a calculadora. A gente acabou criando uma nova, né?
Estou comitando lá. E agradeço a todos que estiveram aqui. Vamos seguir alguns assuntos. Eu vou voltar para melhorar esses itens que eu coloquei. Poxa, como a gente deixa mais performático. Eu falei que ia mostrar. Deixa eu ver que horas são. 28h07. Deixa eu deixar aqui. Eu sei que para vocês dá um pouquinho de delay no áudio. Aqui. E aí, o que que acontece? Por que que eu falei assim, preciso melhorar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar em menos de 1 minuto, tá? Estamos aqui com a calculadora, certo? Eu preciso que vocês... tem outras coisas rodando na minha máquina. Deixa eu ver se já comitou para eu poder tirar. Pelo menos um cara para a gente poder visualizar a memória, tá? Aqui da nossa calculadora. Por várias vezes, se eu ficar apertando para ele fazer um cálculo, este mais este, aqui ó, tentem ficar olhando memória, acredito que memória, tá? Eu vou ficar apertando aleatoriamente aqui. Nem dá para mostrar. O que que acontece? Toda vez que a gente faz isso, se for um processo grande que a gente coloque em memória, a nossa memória do computador, ela realmente vai sentar, tá? É que eu acabei clicando e como não tem um validador, eu não acaba não mostrando, né, para vocês. E eu acabei errando aqui que eu preciso digitar os dois números, número, operação e número, tá? Já foi comitado, eu agradeço aí, ninguém fez pergunta, então eu vou procurar aqui um brother para fazer a nossa raid e siga-nos lá, a gente no Discord, continuem, agradeço a todos que estão nos seguindo. Cara, vamos codificar, vamos aprender a ser chato, beleza? Boa noite a todos.